Fala, povo iluminado, povo esclarecido, tudo bem com vocês? Espero que sim. Alguns nem tanto, né? Sempre. Galera, mais um rolezinho aqui, ó, história geral. Hoje nós vamos para aula 26 e aula 27. E já adianto para vocês que, tipo assim, nosso rolê é longo. É longo. Eu tô gravando isso aqui na madrugada e eu acho que nós vamos madrugada dentro. Eu vou tentar reduzir o máximo possível, sem que a gente tenha também, né, percas aí de conteúdos importantes, né? Claro, nosso objetivo é sempre esse, né? Tentar bater em cima do mais importante e cercar de todos os lados aí para que não escape nada, né? Para você poder fazer suas provas e tal. Então é o seguinte, hoje nessas aulas, né, nós vamos falar do iluminismo, né? Nós vamos entender esse movimento e nós vamos entender o pensamento liberal. Nós vamos entender as principais ideias dos principais autores, né, as ideias que vão dar base a um movimento intelectual, que, por sua vez, esse movimento intelectual vai dar base para a burguesia e suas revoluções. Ó que legal, é nesse rolê de hoje que nós vamos falar disso, é a ciência. Aí o experimento, aí, ó a cara das crianças, ó, alguns, né, espantados, admirando, outros com medo, mas está sendo comprovado cientificamente aqui que aquela ave ali vai morrer. Depois a gente analisa essa obra aí em separado, ok? Retomando, né, pra gente saber, pra gente lembrar de onde nós estamos vindo aí. Parece que tá muito claro isso aqui, né? Ai, meu Deus, toda vez... Bom, vocês têm as imagens aí, depois a gente acerta isso. Ô, gente, é o seguinte, ó. De onde nós estamos vindo, né? Nós estamos falando de história geral e a gente está vindo de uma série de eventos, né? Se você pensar lá atrás, lembra quando eu falei que existiam alguns entraves ali para o desenvolvimento do capitalismo e para o desenvolvimento da burguesia também? Então a gente está vindo de uma sequência ali, ó. A gente teve o renascimento urbano, né? O renascimento comercial, nós tivemos ali as grandes navegações, nós tivemos o renascimento humano, que foi um movimento importante, né, uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural muito importante, e nós tivemos ali as reformas religiosas, né, então tudo isso está corroborando aí para que a burguesia consiga se desenvolver. Essas amarras estão, né, sendo soltas aí, e agora, né, nessa aula de hoje, é como se isso realmente acontecesse, né? Assim, agora de vez nós vamos ter a elaboração de um pensamento, né? Através de uma corrente de pensamento que vai financiar intelectualmente aí as revoluções burguesas de vez, tá? Então é desse rolê que nós estamos vindo. Aí o que eu quero com vocês hoje? Olha o tanto que é complicado o nosso rolê aqui, são 7 passos, né? O que eu quero com vocês é o seguinte, ó, que a gente possa, depois dessas aulas, compreender o contexto histórico que vai impulsionar o iluminismo. Então entender assim, quais são as forças que estão impulsionando esse movimento, não é do nada que ele acontece e faz sucesso. Nós temos também aqui como objetivo analisar os impactos políticos e culturais desse movimento, compreender também os fundamentos teóricos dos principais pensadores, nós vamos fazer isso passo a passo aqui, e principalmente relacionar o movimento com a estruturação, esse é o principal ponto, relacionar o iluminismo com a estruturação da sociedade burguesa capitalista e do pensamento liberal. É essa estruturação, é essa consolidação do fundo que a gente está pensando, que a gente vai analisar. Para isso, nós vamos pensar aqui em 7 passos, 7 etapas. Primeiro, eu vou explicar para vocês o conceito do iluminismo, com as suas principais características. O que é, onde dorme, o que come, como é que funciona. Depois eu vou falar para vocês do pensamento liberal. Essa é uma parte pesada, porque aqui nesse tópico, aqui no segundo passo, a gente precisa falar dos principais autores e das principais ideias. Aí ali a gente tem que falar do John Locke, ali a gente tem que falar do Montesquieu, ali a gente tem que falar do Adam Smith, por exemplo. Então, os principais pensamentos aqui do liberal, né, o liberalismo de uma forma geral. Depois eu quero falar de alguns divulgadores, né? Eu quero falar para vocês dos enciclopedistas, e nesse contexto eu vou colocar o Voltaire também para a gente analisar. Aí depois eu quero falar separadamente do Rousseau e o seu pensamento, por que o pensamento dele é revolucionário e meio que não agrada a burguesia, vocês vão entender por quê. Depois a gente vai falar do despotismo esclarecido, ou seja,
alguns monarcas absolutistas, com seus primeiros ministros, às vezes, é o caso do Marquês de Pombal, tentaram modernizar, né, surfar nessa onda do iluminismo, mas sem perder ali o poder, o absolutismo que está instituído. Já é uma contradição, a gente vai ver essas tentativas aí. E aí eu quero falar para vocês também de algumas mulheres iluministas, né, vamos jogar uma luz aí nesse quesito também de gênero, através da história, e por fim, analisar ali o que seria o tal do Estado de Direito, né? Hoje todo mundo fica falando, tal, Estado de Direito, essa ideia está nascendo aqui, e aí eu queria só dar um toque para vocês. Então, se você reparar, tipo assim, esses dois últimos tópicos aqui é como se fosse um aprofundamento, mas eu quero colocar na aula porque tem aprofundamento que é essencial, né? Então a gente vai fazer também. E essa parte aqui é a mais pesada. O tópico 2 aqui, com certeza o 1 e o 2 são os mais pesados, né? Então, sem perder tempo, sem correria, na calma, na boa, demora o tempo que demorar, não importa quantos vídeos isso vai dar, vamos fazer com calma e vamos fazer bem feito. O tempo é nosso amigo. Perigo, né? Antes de eu ir para o primeiro tópico aqui, eu só quero que vocês lembrem o seguinte. Essa é uma aula, essas aulas aqui, 26, 27, que eu preciso muito que vocês pensem na questão interdisciplinar. Eu não sei se no momento que você está vendo essa aula, você já teve a aula de filosofia sobre esses autores e alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Mas a gente não vai resolver tudo isso em história. Então a ideia aqui é o seguinte, eu vou pegar o autor, eu vou pegar a principal ideia dele, a principal obra dele, e vou mostrar como que essa ideia, naquele contexto, se desenvolve. E como que isso corrobora aí com a estruturação da sociedade burguesa e capitalista. Tá? Então nós vamos historicizar esses caras, mas muitos, eu acho que todos, quase todos, são filósofos. Então você tem uma obra desses caras para analisar. Então aqui a gente não vai analisar toda a obra e os principais pensamentos. Quando eu for falar para vocês, por exemplo, do John Locke, eu não vou falar de tudo do John Locke, eu vou ter que focar numa parte ali, num pensamento dele, numa obra específica, para a gente historicizar ele, o pensamento dele. A mesma coisa vai acontecer com os outros autores. Então, tenta linkar esse conteúdo, já anota aí que você precisa linkar a filosofia com o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá bom? Essa é a aula de história. A gente vai olhar os pensamentos, mas não dá para analisar tudo que os caras falaram, né? Algumas coisas a gente vai falando, mas você já saiba aí que muita coisa está no campo da filosofia. Vamos lá, então. Eu não sei se a imagem está boa, para mim aqui parece que ela está muito clara, mas enfim, a gente vai acertando isso aí. De toda forma, essas imagens ficam disponíveis aí, vocês podem acompanhar por elas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o conceito, né, do iluminismo. Quando a gente fala do iluminismo, tem que vir na nossa cabeça um conjunto de ideias. Então, primeiro vamos localizar o iluminismo. O iluminismo é um fenômeno que está localizado. Europa, séculos 17 e 18. O mais famoso é o 18, só que no 17, por exemplo, tem o Locke escrevendo lá, que é um cara muito importante para o movimento, né? Mas basicamente é o 18, é o século das luzes, ou o pessoal fala também século da razão. Essa galera desse movimento está dando esse nome, né, do movimento de iluminismo, porque eles se sentem iluminados pelas ideias. Portanto, tudo aquilo que estava para trás deles, então, estava na escuridão. É daí que vai sair aquela ideia da Idade Média, Idade das Trevas, e essa galera que é a galera iluminada, que está inventando a roda e tudo mais. Beleza? Então, Europa, século 17, 18, esse movimento da razão, o século da iluminação, o século da razão. Basicamente é o seguinte, vamos conceituar. O iluminismo é um movimento intelectual que vai dar base para as revoluções burguesas. Ih, César, o que é a Revolução Burguesa? A Revolução Burguesa são as revoluções inglesas, que a gente já estudou, a Revolução Industrial, que a gente acabou de ver, a gente pode colocar até a independência dos Estados Unidos, né? E lógico que a Revolução Francesa, né? Tudo que está acontecendo aqui na Europa também. Então, o movimento que é a base intelectual disso está aqui. É o iluminismo, no contexto europeu. Mas respinga em outros lugares? Sim, vai respingar no Haiti, por exemplo, vai respingar nas independências aqui da América, a gente vai ver isso em outro momento. Já respingou no Brasil, você já viu isso comigo aqui em História do Brasil. Essas ideias chegaram até ali a Conjuração Baiana, chegaram até ali a Conjuração Mineira, né? Você tem depois o próprio movimento ali da Revolução Pernambucana, Confederação do Equador. Então, assim, esse é um movimento que ele está partindo da Europa, mas ele atinge outros lugares. A ideia é que ele é a base dos movimentos ou das revoluções burguesas. Beleza?
Esse é o primeiro ponto, o básico. Algumas características importantes, né? Notem que essas características, elas não estão surgindo agora, elas estão ganhando força ali, desde principalmente aquela ideia do renascimento humano. Então, olhe de novo aqui o humanismo, o racionalismo, aquela ideia, sabe, da transição do teocentrismo para o antropocentrismo, o homem como medida das coisas, o homem com capacidade racional para pensar e resolver as coisas, né? A capacidade no intelectual humano, no uso da razão, isso está ganhando muita força agora. Mas não é, necessariamente não está brotando, não está sendo inventado aqui. Está vindo. E se você quiser pensar de mais longe, lá no mundo antigo já existia isso, em Grécia e Roma. Então agora, de novo, ó, como colocamos aqui como principal característica, o humanismo, o racionalismo, essa capacidade humana. Tem uma questão que é muito importante, que vai balizar a ciência, né? O cientificismo é uma grande característica do movimento. Não vamos esquecer que ali no século XVII linka com outros conteúdos aí também. No século XVII você tem uma revolução científica acontecendo, principalmente ali com as ideias do Newton, né? A ciência mostrando que tem leis naturais e universais que regem todo o universo e todas as coisas. Então essa ideia da ciência está muito forte agora. E uma ideia que é muito presente na ciência é a questão da dúvida. Se você duvida de alguma coisa, se você questiona alguma coisa, você pode, através da razão, através do método, através da experiência, começar a desenvolver um pensamento científico. Então tudo isso compõe, né, como características fundamentais do iluminismo. É como se a dúvida fosse o motor da humanidade nesse momento, né? O questionamento é o motor da humanidade, do pensamento, né? E se você parar para pensar, a ciência ainda funciona assim até hoje, né? A dúvida é o grande motor do conhecimento e tal. Esse movimento busca, portanto, com essa ideia de humanismo, racionalismo, cientificismo, buscar uma explicação racional, encontrar as leis naturais. César, mas beleza, com Newton eu entendo isso. Mas aí a galera vai tentar encontrar essas leis naturais, essas leis universais, também para a política, para a economia. A galera vai começar a pensar outros setores da sociedade a partir desse pensamento racional. A ideia da ciência ainda, né, pressupõe a ideia do método, da comprovação, da aceitação, né, pela comunidade científica, a criação de hipóteses, a experiência, né, o empirismo. Notem que muitas dessas coisas aqui, muitas dessas categorias, características que eu estou falando, a gente já tinha visto lá em Renascimento Humano. Só que agora está ganhando força, agora está se estruturando, né? A revolução científica abre uma porta gigante para que esse pensamento se desenvolva em outros setores também. Pensando desse jeito, então, olha como é que a gente chega aqui, ó. Se é ciência, César, se é a razão, como é que fica a questão religiosa? Então, aquela ruptura que começou lá atrás, sabe? Dá um problema entre religião e razão, agora esse rompimento é definitivo. Uma das principais características do iluminismo, e isso bastante usado nas provas até, é que o iluminismo carrega consigo, esse movimento intelectual carrega uma visão anticlerical. Eles não querem explicar o mundo, ou explicar a natureza, através da religião, dos dogmas religiosos. Eles rompem com isso, né? É daqui que vai sair a ideia por exemplo, do Estado laico, né? Essa separação definitiva. Aqui é como se fosse o divórcio mesmo entre a produção do conhecimento e a religião, os dogmas religiosos, né? Eles não vão aceitar a Bíblia como a explicação de mundo, mas vão criar os seus próprios livros para explicar o mundo, né? Todo conhecimento científico vai ser colocado dentro de uma Bíblia científica que chama enciclopédia. E as pesquisas vão sendo divulgadas e isso vai fazendo uma grande revolução na sociedade. Você tem uma questão interessante que era assim, por exemplo, o São Francisco de Assis, né, ligado então ao clero, né, dizia o seguinte: onde tem a dúvida, que eu possa levar então a fé. Onde tem a dúvida, leve a fé. Os iluministas vão dizer o contrário, eles vão dizer assim, ó, onde tem a fé, leve a dúvida. E aí é o pensamento do Voltaire, depois a gente vai olhar com calma, mas assim, a dúvida é o primeiro passo da sabedoria. A certeza ela é absurda. Ela não pode. Né? Eu não posso explicar o mundo pelos dogmas da igreja.
Eu tenho que explicar o mundo pela ciência, algo que eu consigo comprovar, algo que eu consigo demonstrar. Então, é um processo, sabe? Agora, isso está pegando fogo, porque assim, você tem uma classe já mais consolidada, em ascensão, que é a burguesia, o comércio, está vindo a Revolução Industrial, então assim, tem muita coisa acontecendo que vão ajudar essas ideias a se desenvolverem, né? Uma das características importantes aqui, para finalizar, é a ideia de que o iluminismo ele é a ruptura definitiva com o antigo regime. Ih, César, antigo regime. Acabei de sair de uma aula de química, não sei o que é, não lembro. Antigo regime você tem ali uma sociedade baseada no absolutismo, em sistema colonial, mercantilismo, uma sociedade estamental, privilégios de nascimento, né? O iluminismo ele está criticando, ele vai romper com o antigo regime. O iluminismo, em resumo, ele é uma crítica ao antigo regime. Por isso que ele é a base das revoluções burguesas, porque quem derruba o antigo regime são as revoluções burguesas. E aí a gente vai olhar caso a caso. Tudo bem? Então, só para finalizar aqui as características, e aí já indo para o segundo passo, né? Esse pensamento iluminista, né, que a gente vai chamar e vamos desmembrar aqui para analisar o pensamento liberal, vai pensar em algumas liberdades, né? Liberdades e direitos, direito à vida, direito à propriedade. O seu direito ele não está mais na questão do nascimento. Todo mundo nasce igual, todo mundo nasce com os mesmos direitos. Então essa ideia de questionar a sociedade baseado no direito de nascimento. Lembra que eu falei lá no absolutismo francês que a nobreza francesa, né, o Estado francês começou a vender títulos de nobreza? E aí a galera começou a questionar, falou, mas não era uma questão de nascimento, não é uma coisa de Deus aí ser nobre? Mas aí a partir do momento que eu compro um título, eu viro nobre então? Então eles vão começar a questionar isso. Ou seja, no resumo, você tem um novo grupo, principalmente a burguesia, lutando por uma igualdade na sociedade. Uma igualdade de direitos, né? Só toma cuidado com o seguinte, a burguesia vai lutar por isonomia. Isonomia é quando nós somos governados por um Estado que garante o mesmo direito para as pessoas. Um direito igual para as pessoas. Isso é isonomia. Mas não confunda isonomia com equidade. Então, por exemplo, o Estado garante o mesmo direito para as pessoas. Independente do nascimento, tal, não sei o quê. Sim. Só que como é que faz então com a desigualdade? Com aqueles que até ontem estavam escravizados, né? Aí você garante uma lei igual para as pessoas, mas essa lei não consegue fazer justiça, né, com a desigualdade que existe entre as pessoas, entre os indivíduos, né? Aí quando a gente está falando de um Estado, aí isso é mais moderno, né? Mas um Estado que vai buscar, por exemplo, equacionar essas desigualdades, né? Aí a gente está trabalhando o conceito de equidade. Então só toma cuidado assim, sabe? O que isso tem a ver com o conceito do iluminismo aqui e o pensamento burguês liberal? Os burgueses, nesse momento, com o iluminismo, eles estão lutando por igualdade, por isonomia. Eles não estão lutando ainda por equidade, por igualar a sociedade. Isso vai ser um trabalho para os movimentos sociais lá do século XIX, século XX e, aliás, até hoje. Tudo bem? É só para a gente ir avisando para não ir confundindo. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Beleza? Equidade está relacionado a algo que seria justo, né? E a igualdade nem sempre. Você garantir que duas pessoas sejam tratadas iguais pelo Estado não garante que elas tenham uma equidade, que seja justo o que vai acontecer na vida das duas. Às vezes o Estado tem que agir de forma desigual com aqueles que são historicamente desiguais. Tudo bem? Um exemplo disso, a questão das políticas afirmativas, por exemplo, para a população negra ou para outras minorias, né? Você tem que criar mecanismos ali para que a sociedade tenha equidade. Nesse momento, a burguesia não está lutando por isso. Esse vai ser um dos problemas aí do movimento. Eles estão lutando por igualdade. Ah, você nasceu, eu nasci, nós somos igual. Não tem essa que você é nobre, não. A gente tem o mesmo direito. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para o segundo passo. Oh, meu Deus do céu. Já foi bastante tempo, né? Vamos pegar então, ó, nós vamos falar aqui, ó, do segundo passo é o pensamento liberal, né? Nós vamos falar do liberalismo jurídico, econômico e político. Então vamos olhar aqui os pensadores nesse segundo tópico nosso. O primeiro cara que a gente vai analisar é o John Locke. Vamos localizar o John Locke. Ó.
O John Locke está vivendo entre 1632 e 1704, onde? Na Inglaterra. Cara, olha o período que esse cara viveu. A Revolução Puritana acontece em 1642, tem uma guerra civil. E aí você tem um rolê, uma república ali, o Oliver Cromwell, depois uma restauração dos nobres e tal. E eles conseguem fazer a sua restauração lá na Inglaterra, né, a sua Revolução Gloriosa, em 1689, que é exatamente o ano da obra que nós vamos analisar aqui do Locke, que é o segundo tratado sobre o governo civil. A ideia principal do Locke é a seguinte. Ele está num contexto muito importante na Inglaterra, mas ele está debatendo a seguinte situação. Para o Locke, ele é um justnaturalista. Ou seja, ele acha que as pessoas nascem, o indivíduo nasce com direitos naturais. Esses direitos naturais seriam a vida, os fundamentais, né? A vida, a liberdade e a propriedade. Então ele vai dizer o seguinte, ó, é preciso garantir igualdade entre as pessoas, a isonomia entre as pessoas, porque todas as pessoas têm o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tudo bem, essa é uma ideia que relativamente a gente escuta por aí e tal. O Locke falou que a gente tem esses direitos. E esses direitos são universais e inalienáveis. É para todo mundo e não dá para trocar. Beleza? César, ok. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. O Locke vai dizer nessa obra mais ou menos isso. Ó. O egoísmo faz parte do ser humano, faz parte da natureza do homem, o egoísmo. Então, se você der a plena liberdade e o livre acesso para as pessoas, aos bens, as pessoas vão pegar mais do que necessita para poder viver, porque o egoísmo faz parte da natureza humana. E isso não é legal, isso não é justo. Você pegou mais do que você precisa para viver. Tá, mas aí quem que pode julgar? Será que vai ser justo se eu te julgar, se você me julgar, se você mesmo for o seu próprio juiz? Não vai dar certo. Então o que o Locke pensa? É preciso fazer um contrato então. A gente faz um contrato, cria um governo, né, cria um Estado a partir desse contrato, e aí você faz um contrato entre o governante e os governados. E qual que é a ideia principal desse contrato? Qual que é o objetivo do contrato, né, de você criar um governo então? O objetivo desse contrato, segundo Locke, é garantir os direitos naturais. Então o governo, para ele, existe para garantir os direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. De quem? De todos. E aí entra uma questão aqui da leitura do Locke, né? Tem gente que lê o Locke e pega só a parte que interessa. Eu estou lendo o seguinte, ele vai falar, ó, esse contrato que a gente faz para criar um Estado organizado é para que esse Estado, né, esse governante, esse governo, vamos misturar aqui Estado e governo, não tem problema agora nesse momento. É para que esse governo garanta os direitos naturais, que são universais e inalienáveis. De quem? De todos. Porque assim o Estado também está garantindo a preservação do bem comum. Então olha só que doido, ele está falando que isso é para todos, né? Tem gente que vai ler só a parte que interessa, né? Por exemplo, ele garante a propriedade privada, mas tira essa parte do todos, né? Não fala que é para todos. Isso é importante, falar que é para todos, que é para gerar o bem comum, porque senão você protege só de uns e dos outros não. Mas enfim, são leituras. E essa ideia é tão importante, cara, que ela está até hoje nas muitas constituições modernas. O Estado com a obrigação de defender o direito dos indivíduos, a vida, a liberdade e a propriedade. Está na nossa Constituição até, se a gente for ver. Então esse pensamento dele, ó, o cara está escrevendo isso, mano, no final do século XVII. E isso chega até as constituições modernas, democráticas até hoje. Lógico que com adaptações, né? Mas enfim, a ideia dele é essa, por isso que ele é um contratualista, né? Ele acha que o contrato cria então o governo e essa mediação, né, para gerar o bem comum na sociedade. Agora toma cuidado com algumas coisas. Primeiro, se você for pensar num outro inglês, assim, no Hobbes, né? Qual que é a diferença do Locke e do Hobbes? O Hobbes, por exemplo, ele pensa diferente. Ele acha que o Estado, né? O Estado ele deve existir, o Estado surge para coibir a liberdade destruidora daquele estado de natureza.
Então olha só, o Hobbes, que é um cara que a gente viu lá no absolutismo, né, ele acha que o Estado surge para coibir a liberdade destruidora do estado de natureza, que é a guerra de todos contra todos e tal. O Locke está falando outra coisa. O Locke está falando o seguinte, ó, a liberdade, ela é um direito natural, junto com a propriedade, com a vida, né? E cabe ao Estado, então, através do contrato que a gente está fazendo, proteger e garantir esse direito. E aí, por último, você tem o princípio revolucionário aqui do Locke. César, então tá, a gente faz um contrato e o Estado tem que garantir com seus governantes, pode ser um monarca, com um parlamento, aí a gente pode discutir isso. Mas a ideia de existir um Estado, de fazer o contrato, é que o Estado deve garantir isso daqui, deve garantir os direitos universais, né, os direitos naturais que o Locke acha que existe. E se o Estado falhar nisso aqui? Aí é legítimo, então, a rebeldia, a revolução. Se o Estado falhar, o Estado quebrou o contrato. Então é justo, legítimo a revolução dos governados, né, com o seu governante, se ele não atingir aqueles objetivos. Tudo bem? Olha um resuminho aqui do Locke para a gente finalizar essa parte. Ó. Pensando historicamente, então, imagina o seguinte, com quem que o Locke está dialogando? Nesse momento, o pensamento dele, cara, ele está no meio da revolução, das revoluções inglesas. Ele tem um diálogo muito direto com a burguesia. Ó, vai ter um Estado aqui na Inglaterra? Vai. Então qual que é a função do Estado? O Estado deve garantir os direitos naturais. Liberdade, vida e propriedade. É tudo que a burguesia quer nesse momento. E aí vai pensar assim, ó, os humanos são agentes racionais e independentes, com direitos naturais. Eles se juntam a uma sociedade política para serem protegidos pelo Estado de Direito. É o contrato. O objetivo da lei, então, é preservar e aumentar a liberdade. Ou seja, qual é o papel do governo? O governo deve desenvolver boas leis que protejam os direitos do povo, os direitos naturais, e as impor tendo o bem público, né, o bem comum em mente. Tá? Esse é um resumo do pensamento do Locke. A nossa questão aqui em história é assim, isso cai como uma luva, né, por isso que é um pensador importante, o primeiro, né, a escrever dessa forma, cai como uma luva essa ideia do Estado de Direito. Lá no finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês o Estado de Direito, já com os outros autores, vai ficar um pouco mais claro isso. Mas é uma ideia de que você tem direitos, e o Estado existe para garantir esses direitos. Você vai falar, pô, César, mas isso é muito hoje, né? O pensamento dele é moderno. Lógico que com as adaptações necessárias, mas a gente ainda usa Locke nos dias de hoje, tá bom? Por isso que é um pensador tão importante. Eu vou cortar esse vídeo aqui, para na sequência a gente falar de outro pensador, ainda estou no tópico 2, né? O pensamento liberal, nós estamos analisando, só lembrando aqui, que o Locke, o pensamento do Locke é a base, tanto do liberalismo político, quanto do liberalismo jurídico. É a base do liberalismo político, porque ele propõe um contrato entre governante e governados, e estabelece os princípios desse contrato, ele funda ali uma ideia de uma sociedade civil. E é a base do liberalismo jurídico porque ele é um jus naturalista. Ele acha que as pessoas nascem, né, os indivíduos nascem com direitos naturais que são universais e inalienáveis. Então ele está defendendo o pensamento liberal, especificamente o pensamento liberal político e o pensamento liberal jurídico. Tá? Na sequência a gente vai falar de outro cara que é o Montesquieu, ainda no tópico 2.